Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Você fica à vontade. Nos inspire. É uma responsabilidade muito grande falar aqui, porque nós que conhecemos o de Horaci sabemos das bases doutrinárias que ele tem, consequentemente a casa também tem. Mas ao mesmo tempo é uma alegria muito grande também. Porque, como o de Horaci disse, nós temos um ao outro como um amigo, um coração fraterno, e a gente, de fato, embora seja a primeira vez, se sente em casa aqui. E hoje nós não viemos fazer nada de diferente, a não ser conversar sobre Jesus. Gandhi não era cristão, era hindu, como todos sabem. Disse em uma das oportunidades que se todos os livros da terra se perdessem e sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O Espírito de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, quando nos ensina o sentido da transformação da água em vinho, nos mostra que a mensagem do Evangelho é a mensagem de alegria, é a mensagem de consolo. E o Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, narra o making of. Ele teve acesso aos bastidores, né, do Evangelho, da época de Cristo, e ele narra em que cenário se deu o Sermão da Montanha, também conhecido como o Sermão do Monte, onde Jesus nos narra as bem-aventuranças. E eu vou pedir permissão para ler só um trechinho do livro, que diz o seguinte: aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo procurou Mateus na sua residência. Desejavam explicações sobre o Evangelho, de modo a trabalharem com mais acerto nos ensinamentos do Cristo. Mateus manifestou certa estranheza pelas condições daqueles infortunados e lhes disse: afinal, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, mas que podeis fazer vocês na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, que eram seus conhecidos pessoais, lhes disse: que poderás realizar, visando, aleijado que és? E tu, Áquila, que foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Aquele grupo se entreolhou de forma cabisbaixa e lembrou das palavras de Jesus, que até então tanto lhes trouxeram esperança. No entanto, Mateus novamente os arrojara à condição de infelizes do mundo. O grupo então se retirou cabisbaixo. Decorridos alguns instantes, Jesus, que aproveitava das situações do dia a dia, da conversa cotidiana, dos exemplos simples dos pastores, dos pescadores, em companhia de André, chegou à casa de Levi, e os 3 então começaram a conversar. Mateus relatou para Jesus o que tinha acontecido há poucos instantes atrás e finalizou com um questionamento. Disse o seguinte: o que conseguiria o Evangelho do Reino com aleijados e mendigos? Jesus fixou o olhar do discípulo com profundo carinho, como se de fato estivesse olhando ainda para uma criança espiritual, e disse com bondade: no entanto, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. O Evangelho é boa nova e mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana. Os vencedores da terra
não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a palavra de Deus. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua própria vitória material? E aí, enquanto a gente estava preparando essa nossa conversa, eu lembrei, né? Quando está tudo bem na vida da gente, raramente a gente lembra de Jesus, né? De agradecer por aqueles instantes, agradecer tantas bênçãos que a gente recebe toda hora do dia e às vezes passa despercebida por nós. Mateus, então, comovido, ele percebeu que tinha a lição que estava se desvendando naquele momento, exclamou desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu imenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Ou seja, ele naquela ânsia queria apressar a divulgação do Evangelho. Só que ele se esqueceu que Jesus não precisa desse materialismo para a divulgação do Evangelho. Ele não precisa dessas riquezas do mundo, ele não precisa dos vencedores do mundo para a divulgação do Evangelho. E aí Jesus responde, só para finalizar essa introdução de Humberto de Campos: quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. É necessário amemos intensamente os desafortunados desse mundo. Suas almas são a terra fecunda sobre as quais as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e puro, que o Evangelho assentará suas bases divinas. E aí eu lembro de uma palestra de Horaci. Lembra de Horaci? Faz o que? 1 ou 2 semanas, né? Você falou sobre a parábola do semeador, ou seja, até que ponto o nosso coração é um coração fértil para as mensagens do Evangelho. Porque a gente deve não apenas lembrar, conversar do Evangelho num templo, numa casa espírita ou numa igreja, né? A nossa oficina, isso o Espírito de Emmanuel diz, é no nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito. E aí chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu para um dos montes próximos. E foi aí que Jesus então começou e proferiu o sermão do monte. E ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E eu custei a entender o que ele quis dizer com pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. E pensando, meditando, eu cheguei à conclusão que Jesus quis dizer aqui, há uma conclusão superficial, né? Porque o Evangelho é de uma profundidade incrível. É que ele trata aqui da humildade. E a humildade, a gente precisa lembrar, ela independe da riqueza material. Ela independe se a pessoa possui posses materiais ou não. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que é privilegiada materialmente falando no mundo e é muito mais humilde do que uma pessoa que, materialmente falando, não é privilegiada. Porque, na verdade, a riqueza material ela é transitória. Nós já passamos por essa experiência, por várias experiências assim, tanto da riqueza material, quanto a falta dessa condição materialmente mais favorável. Então, ser pobre de espírito é saber que de si mesmo nós não temos nada. Nós somos usufrutuários daquilo. Aquilo que Deus nos coloca na nossa mão, a gente tem que fazer bom uso daquilo, né? É claro que conquistando por nosso trabalho, não há mal algum em você, materialmente falando, procurar um conforto para você, para sua família. Mas a gente não pode esquecer daqueles mais necessitados, porque aquilo não é nosso. Nós vamos responder por tudo aquilo que nós fizermos com o que de material nos for emprestado.
O pobre de espírito, ele não se preocupa em acumular, ele se preocupa em fazer bom uso, em utilizar, né? Ele se preocupa em fazer daquela semente, que aquilo é um dom, materialmente falando, se frutifique, como as palavras do Evangelho se frutificam no coração de um homem evangelizado. Então, na verdade, ser pobre de espírito é não juntar riquezas materiais, é ser humilde. Haroldo conta uma parábola de um sábio judeu que tinha 2 filhos. E ele saiu para as atividades diárias, e quando ele retornou para casa, em função de um acidente, ele tinha perdido os 2 filhos. Só que a esposa dele, que a gente estava falando das mulheres lá fora, né, que eu acredito que ainda vão dominar o mundo, porque são muito mais sábias do que os homens. Mais sábio do que ele, fez uma pergunta para ele e disse o seguinte: o que a gente faz com aquilo que nos é emprestado? Ele estranhou a pergunta, mas respondeu: olha, claro que a gente devolve aquilo que nos é emprestado, né? Foi então que ela falou que naquele dia Deus havia pedido de volta e ela havia devolvido aquele empréstimo que havia sido concedido. Porque o apego, ele não é só material. A gente tem um apego grande também com relação às pessoas, né? Então, é difícil a gente olhar para o filho da gente e saber que aquele filho não é seu, né? Ele está sendo meu filho. E conversando com meu filho, com a minha filha, eu perguntei para eles, eu falei: olha, a minha missão diante da minha pequenez é fazer com que vocês concluam a sua jornada melhor do que começou. E isso eu respondi numa pergunta deles, e eles perguntaram para mim, essas crianças colocam a gente ficar meio rascado, qual que é o sentido da vida, né? E como meu filho gosta de videogame, como toda criança, eu falei: olha, quando você começa um jogo, você tem um desafio, que é no final daquele jogo está melhor que quando começou, ter mais pontos. Ele é isso mesmo. Eu falei: exatamente, a minha missão é fazer com que você termine essa sua jornada com mais pontos do que quando você começou. Então nós precisamos exercer esse desapego, esse exercício de desapego material e com os nossos filhos. O Espírito de Emmanuel diz que a caridade começa quando a gente começa a doar aquilo que nos sobra. Depois disso, no segundo momento, a gente começa a doar aquilo que eventualmente possa nos fazer falta. E no terceiro momento, que é o mais sublime da caridade, a gente começa a doar aquilo que nós temos de nós mesmos, que é o nosso tempo, eventualmente paciência, emprestar o ouvido para uma palavra amiga, e assim sucessivamente. Jesus disse também no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí é uma questão difícil, porque nós, no olhar material, no nosso olhar de homem encarnado, a gente vê apenas aquela aflição. Mas Jesus, ele não falava para o homem encarnado, ele falava sempre para o espírito imortal. E a gente imagina, né? Quantas mães Chico Xavier não consolou, né? O centro espírita, principalmente nós que já estamos há mais tempo no centro espírita, temos de estar preparados para receber pessoas, muitas vezes, que perderam um filho, por exemplo. O que a gente vai dizer para essa pessoa, né? Isso me faz lembrar uma história de uma mãe que passou por essa situação e foi até Uberaba para visitar o Chico Xavier em busca muitas vezes até de uma carta, de um consolo. E naquele tempo se distribuía senhas. Ela chegou cedo, pegou uma senha e ficou esperando. Enquanto ela estava esperando, chegou uma outra pessoa, uma mãe também, que foi até lá com o mesmo objetivo. E essa mãe chegou desesperada lá. E ela vendo aquela situação, a mãe ficou mais desesperada ainda, porque as senhas daquela noite, daquele atendimento, já haviam sido esgotadas. Então ela deu a senha
para essa segunda mãe que chegou e não conseguiu. E aí, na reunião, se manifestou um espírito. O espírito que se manifestou primeiramente era o daquela mãe que havia chegado cedo e cedido a senha da mãe. E ele disse mais ou menos o seguinte, que ele não estava em condições de, naquele momento, proferir uma mensagem de consolo para a mãe dele. Mas que a atitude da mãe, a abnegação da mãe, naquele momento, fez com que os espíritos o amparassem para que ele pudesse, então, transmitir aquela mensagem de consolo. E o segundo espírito que se comunicou naquela noite foi o espírito do filho da mãe que recebeu a senha. Então, assim, muitas vezes um abraço consola, né? Quantas vezes as pessoas se abraçavam a Chico Xavier e já se sentiam consolados, amparados pelo amor que dele emanava. Isso me faz lembrar também uma pergunta que foi feita para o Chico, né? Chico, ele tinha o hábito de beijar a mão das pessoas que iam visitar. E perguntavam para ele: Chico, chega no final da noite, sua boca tem até sangue, né? Você beija a mão de todo mundo. Por que você faz isso? Beija a mão de centenas dessas pessoas que vêm até aqui. E aí Chico respondeu que beijava a mão porque não tinham mais condições físicas de beijar os pés daquelas pessoas que o procuravam, né? Então, o Espiritismo para nós é um consolador. Não há consolo maior do que saber que a vida não acaba no túmulo. A gente imagina, de que valeria amar tanto? De que valeria amar tanto se a vida fosse um sopro de 90, 100 anos? 90, 100 anos passa muito rápido. O Juraci falou aos meus filhos, parece que foi ontem que eles nasceram, né? Um já tem 12, a outra já tem 9 anos, né? Então às vezes eles me pegam nessas perguntas. E até nós estamos fazendo o nosso Evangelho em casa e lendo o Novo Testamento, a parte de crucificação que Jesus é crucificado, e eu perguntei para eles, eu falei, por que Jesus não utilizou o seu poder para acabar com aquela situação e dizimar todos que estavam lá, né? Aí a Maria, que é a mais novinha, olhou para mim e falou assim: mas papai, você não sabe que ele veio para ensinar o amor? Né? Eu falei: olha, era isso que eu esperava ouvir de vocês. E por que veio Jesus nos ensinar o amor? Porque ele não mandou um dos seus prepostos, um dos seus auxiliares, um dos seus anjos que viessem nos auxiliar ao amor? Porque o amor é uma lição que não poderia haver falha. Então ele veio pessoalmente. E aí Jesus continua: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, meditando sobre essa passagem, nós chegamos à conclusão de que há uma gradação aí. Ser pacífico é uma bem-aventurança, mas ser pacificador é ainda mais difícil. Jesus, ele foi pacífico quando ele foi preso injustamente, mas ele foi o Espírito que, no momento derradeiro, nos deixou a lição do perdão. Nessa lição, naquele momento que ele roga: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, ele foi pacificador. Então, o coração de uma mãe, por exemplo, é pacificadora quando busca a harmonia dentro do lar, junto aos seus filhos. E muitas vezes, nós, como nada é por acaso, também recebemos espíritos que nos vêm pacificar. Quantos avós, quantas avós não se transformaram completamente com o nascimento daquele netinho, né? Então a gente não sabe a maneira pela qual a espiritualidade, Jesus trabalha em nossa vida. Muitas vezes nós precisamos de lições para nos tornar pacíficos, seja até dentro de casa,
diante de um companheiro de trabalho difícil, né? E aí eu fiz uma observação aqui rapidamente, porque às vezes as pessoas confundem o espírita, aquele espírita que é resignado, com aquele espírito que não faz nada, com aquela pessoa que não faz nada para mudar a situação, né? E também, sobre isso, no livro Jesus no Lar, né, o Lúcio narra uma conversa entre os discípulos e Jesus, quando Judas pergunta: Jesus, Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhantes bênçãos? Cristo sorriu, como tantas outras vezes, e calmo respondeu: engana-se naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça travestida de humildade, nem da covardia vestida de candura. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. E aí Jesus continua: bem-aventurados os homens de tratamento que sabem usar a energia construtiva entre a bondade e a compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Bem-aventurados os que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento. Em verdade, vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam nos mundos. Ou seja, a dificuldade no dia a dia, pessoas de difícil trato, problemas, eles vão existir sempre. Não é o fato de ter a fé que vai nos isentar disso, muito pelo contrário. Outro dia minha sogra, que é uma pessoa assim muito boa, né? Ela tem um coração grande, adotou 2 crianças, tem 3 filhos biológicos. Ela veio conversar comigo e falou: Fábio, eu fiquei tão chateada, né, com o comentário que uma vizinha fez. Eu falei: mas o que aconteceu? Não, a vizinha falou assim: obrigado. É porque eu tive que ligar o ar-condicionado por causa da chuva, começou a embaçar o vidro. E aí a vizinha disse assim para minha sogra: você reza tanto, vai tanto na igreja, e seu marido ficou doente, sua irmã ficou doente, você cuida da sua irmã, cuidou do seu marido, você teve que fazer uma cirurgia, né? De que adianta rezar tanto? Minha sogra falando para mim. E eu falei para ela, olha, dona Eulália, de fato, Deus não nos isenta de problemas, de provas, de expiação, porque a senhora tem a fé. Mas com certeza a sua fé lhe ajudou a passar por esses problemas de uma maneira muito mais tranquila e serena do que se a sua fé não existisse. Então, na verdade, a fé e a resignação, elas não vão nos isentar das provas, mas elas vão fazer com que a gente passe por elas de uma maneira pacífica. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aí a gente fica se perguntando, né, o que é a justiça, né? Na minha profissão, alguém sempre sai descontente, né? Porque muitas vezes o que é justiça para um não é justiça para outro. Então a justiça, de uma maneira simples da gente entender, é você fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para si. E aí você está fazendo a justiça, né? Muitas vezes a gente vê as reportagens na TV, diante daquele calor, né, do momento, as pessoas que perdem, por exemplo, um ente querido através da violência, falam o seguinte: olha, eu quero justiça, tal. Tem gente que pergunta: será que essa pessoa ela quer justiça de fato ou ela quer vingança, né? Então existe essa diferença. Conversando com o Joraci, eu morei fora, numa cidade do Nordeste por alguns anos. E eu me lembro de uma reportagem que saiu no jornal de uma pessoa que, como tantas outras, ia visitar um presidiário no final de semana. Só que aquela pessoa, ela tinha uma diferença. Ela ia visitar o assassino do seu filho.
E aí foram entrevistá-la, por que ela estava fazendo aquilo. Ela falou: olha, a dor que eu tive, eu não quero que outra pessoa passe por isso. Então eu quero canalizar o meu amor para transformar o coração dessa pessoa. E aí a gente lembra mais uma vez, né, de Chico Xavier, quando estava fazendo uma visita nos presídios, e aí uma pessoa comentou com ele, falou: nossa, Chico, deve estar cheio de espírito obsessor aí dentro. Chico olhou para essa pessoa e falou assim: você se engana, os obsessores já fizeram, já conseguiram o que queriam. Agora o que tem aí dentro são os espíritos das mães que estão velando pelos seus filhos. Então, justiça não é vingança. A gente tem que ter cuidado com isso aí, né? Porque às vezes no dia a dia a gente pisou no nosso calo e fala assim: ah, eu sou uma pessoa muito boa, mas não pisa no meu calo não, né? Será que a gente não está buscando uma vingança com isso aí? Só para a nossa reflexão, né? Isso acontece direto aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí a gente lembra que misericórdia é a gente se colocar na situação do próximo, né? Eu me lembro de uma história que eu ouvi numa palestra que dizia o seguinte, que uma dessas mães, eu gosto de citar muito o Chico, porque assim, eu gosto de ler muito biografia do Chico, e ele não tem erro, né? Chico Xavier não tem erro, a gente sabe que é doutrina pura. Uma mãe foi visitar o Chico e a dor dela era tão grande que Chico naquele momento só fez lhe dar um abraço e disse para ela o seguinte: olha, vamos rezar a Maria, porque só uma mãe entende a dor e o sofrimento de um coração de outra mãe. Então, misericórdia é você se colocar na situação do próximo, é você sentir o que o próximo está sentindo. E a gente lembrar também que nós somos governados por um Deus, por um Cristo, governador da terra, misericordioso. Ele não é um administrador com uma caneta na mão, né? Olha, você fez isso, você vai ter que passar por isso. Não, Jesus é misericórdia. Ele nos dá a oportunidade de crescermos, resgatarmos através do trabalho e do amor, né? Então, se na justiça dos homens nós temos, na legislação que é falha, incrementos para diminuir as penas, quanto mais na justiça divina, que é pura misericórdia, né? Então, assim, tudo que você faz para o bem é levado em consideração. Nós não somos governados, nós somos governados por um coração misericordioso. E Emmanuel diz o seguinte, que a vida exige muito mais compreensão do que entendimento. O que ele quis dizer com isso aí? Que nós devemos muitas vezes abdicar de tentar entender através da intelectualidade e simplesmente sentir. Que aí, sentindo e nos colocando no lugar do próximo, nós vamos entender muitas vezes a situação pela qual aquela pessoa está passando. E aí, mais uma vez, eu me lembro de uma oportunidade em que Chico foi visitar um hospital de hanseníase. E aí tinha um grupo de pessoas que o acompanhavam, e Chico, então, antes de entrar no hospital, ainda no portão, começou a chorar. E aí uma das pessoas perguntou para ele por que ele estava chorando, né? Antes de começar a visita. E Chico respondeu que o espírito de Francisco de Assis era o espírito que acompanhava aqueles doentes, era o benfeitor daquele hospital. E que o espírito de Francisco de Assis havia pedido a ele que utilizasse, que emprestasse os seus braços para abraçar cada um daqueles doentes. Então, Jesus, ele não vai se materializar aqui agora para poder promover o consolo daquela pessoa necessitada. Jesus vai fazer uso das nossas deficiências, de nós mesmos, apesar das nossas deficiências. Então nós temos que estar atentos às oportunidades de auxílio que a vida nos oferece.
porque ela nos oferece isso a todos os instantes, né? Principalmente assim, dentro de casa, às vezes com um parente que você não vai visitar, está passando fez uma cirurgia, está passando por... Não, mas ele é o meu parente, eu vejo no final de semana. Não vamos esperar, né? As oportunidades de sermos úteis estão aí, no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja no trânsito, né? E assim por diante. E uma outra bem-aventurança: bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. E aí, mais uma vez, eu me lembro de uma palestra de Haroldo, onde nessa palestra ele conta que um astronauta americano, numa entrevista, disse que ele foi até o espaço, viu as estrelas e não viu Deus, né? Claro, ele não ia ver, porque Deus a gente não enxerga com os olhos da carne, Deus a gente enxerga com o coração. Então a gente, se a gente quiser ver Deus, a gente tem que estar com o nosso coração limpo. Jesus então terminou a sua pregação. Mateus sentiu que naquele fim de tarde inesquecível, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Observando que dentre a multidão que se retirava estavam os pobres amigos que pouco antes haviam lhes visitado à tarde, abraçou-os, transbordante de alegria, quando indefinível paz lhe havia penetrado no coração. No dia seguinte, o ex-publicano abriu suas portas a todos que participaram daquela tarde memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão, que era algo que Jesus gostava muito de fazer, e se alegrou com eles. E quando Mateus abraçou o aleijado Lisandro, aquele do começo da nossa conversa, o mestre lhe disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês nessa nossa conversa é isso. E que sejamos esse coração, essa mente capaz de ouvir, mas principalmente de sentir a palavra de Deus. É o nosso desafio. Uma boa noite, que Jesus continue conosco.